Jesus. Irmãos, nesta noite, vamos ler a palavra onde que o Senhor deu, amém? Jesus. Ezequiel 23. Vamos ler o versículo 4, versículo 5, e logo após vamos ler o 39. Ezequiel 23, versículo 3, não, capítulo 23, versículo 4 e 5. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém? Aleluia, meu Deus. Ezequiel, capítulo 23, versículo 4 e versículo 5. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, glórias te damos, meu Deus. Aleluia, Jesus. E os seus nomes eram Olá e a mais velha Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Ola, e Jerusalém é Olibá. E prostituiu-se a Ola, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Aleluia, Jesus. Vamos ler. Aleluia, o 38. E ainda isso me fizeram, contaminar o meu santuário no mesmo dia, profanar os meus sábados. Portanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é? Mandaram vir os homens de longe, foram-lhes enviar um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te lavastes, coloristes os teus olhos, e te ornastes de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram bracelete nas suas mãos e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem entra uma prostituta. Assim entraram a Ola e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão como se julga as adúlteras, e como se julga as que derramaram sangue, porque adulteração e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao deserto e ao roubo, e a congregação se apedrejará com pedras, e as ocutilará com as suas espadas, e a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e saberei que eu sou o Senhor Jeová. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós apresentamos o Senhor a Tua palavra. Oh, meu Pai, viemos esta noite pedir ao Senhor que usa de misericórdia, meu Pai, para com Teu povo, meu Pai, traz a revelação à Tua serva, meu Pai, da Tua palavra. Oh, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, nós não venhamos falar nada, Senhor, de nós mesmos, meu Pai, mas que Teu Espírito Santo, meu Pai, possa direcionar nesta noite a Tua palavra. Em nome de Jesus, fica conosco. Irmãos, nesta noite, essa palavra, ela é muito conhecida de todos nós. Hoje, irmãos, para a glória do Senhor, nós estamos no culto de propósito de libertação. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Jesus, Ele chamou Ezequiel por atalaia, por profeta, por sinal maravilhoso, aleluia, entre o povo. Irmãos, e a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que o povo do Senhor Jesus, ele estava cativo, foi levado em cativeiro, porque eles pecaram contra o Senhor, não ouviram a sua palavra, e o Senhor então executou, irmãos, os seus juízos sobre eles. Mas a palavra do Senhor nos fala então, irmãos, que mesmo o povo do Senhor estando, aleluia, cativo, irmãos, o Senhor ainda fazia milagres no meio do seu povo, o Senhor ainda trazia visões aos seus servos, o Senhor ainda revelava os seus servos, irmãos, e ali
chamava a atenção do povo, irmãos, para que o povo viesse a se consertar. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, dessas duas cidade, Jerusalém e Samaria. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Deus escolheu aquela cidade, santificou elas, irmãos, o seu povo com a sua palavra. Irmãos, e a palavra do Senhor nos fala que aquele povo diante dos olhos do Senhor, irmãos, era povo amado, era povo desejável, irmãos, porque a palavra do Senhor estava sobre aquele povo. A palavra do Senhor tinha sido revelada a eles, irmãos, e a palavra do Senhor nos fala que aquele povo, irmãos, eles não guardaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala então que quando eles desceram no Egito, irmãos, eles deixaram que o Egito tocasse nele, eles deixaram que o Egito, irmãos, que a concupiscência, que os ídolos, irmãos, que a prostituição, irmãos, adentrasse dentro do seu coração, e ali, irmão, eles começaram a se prostituir diante de começar então, irmãos, a se apartar da verdadeira palavra. Irmãos, e sabe o que mais me chama a atenção nesta palavra? É que eles, irmãos, eles começaram a pecar contra o Senhor e começaram, irmãos, a dizer que não tinha problema, irmãos, que não tinha nada a ver, porque na verdade, irmãos, o Senhor não ia requerer aquela ação deles. Irmãos, mas a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Jesus estava reprovando aquela ação daqueles homens, porque aquela ação estava contra a palavra do Senhor. Irmãos, esta noite, toda ação, irmãos, que nós temos que é contra a palavra do Senhor, o nosso Deus aprova, irmãos, o nosso Deus não aceita, porque o Senhor falou para conosco, irmãos, que nós devemos ser santos, irmãos, como Ele é santo. E aquele povo, irmãos, não quiseram ouvir a voz do Senhor. Eles começaram a andar diante de homens, irmãos, enganadores, de homens fraudulentos, de homens, irmãos, que já tinham perdido a visão do Senhor. Irmãos, nesta noite, você que me ouve, que um dia você já fora uma bênção e você deixou a prostituição, o adultério, o pecado, tudo aquilo que é contra o Espírito entrar dentro do seu coração. Nesta noite o Senhor está te chamando para o arrependimento com Ele, irmãos, e a palavra do Senhor nos fala que aquele povo, ele tinha perdido tanto temor, que aquele povo começou a sacrificar os seus filhos aos ídolos, irmãos. Irmãos, em nenhum momento eles se humilharam, em nenhum momento eles se arrependeram. Irmãos, quantas das vezes Satanás tem endurecido o nosso coração diante do Senhor. Irmãos, você lembra que quando você cometia um pecado, um erro, logo você se entristecia, se humilhava, chorava diante do Senhor, clamava a Ele pelo teu perdão, porque você não queria ficar sem a presença do Senhor. Mas com o passar do tempo, já não tem mais a mesma humilhação, já não tem mais a mesma súplica. Por quê, irmão? Porque algo diferente tem entrado no nosso coração e a gente não tem percebido. Aleluia. E aquele povo, irmãos, eles começaram, aleluia, a adulterar a palavra de Deus. Eles perderam o temor do Senhor, não queriam mais ouvir a palavra do Senhor, eles queriam andar conforme a sua palavra. Irmãos, mas todos aqueles que quiseram andar sobre a sua palavra pereceram, irmãos. Que nesta noite nós não venhamos querer andar pela nossa palavra, mas anda nesta noite pela palavra do Senhor. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Deixa o Senhor, aleluia, guiar o seu passo. Irmãos, nesta noite, se santifica diante do Senhor, se purifica diante do Senhor, lava as suas vestes perante o santo guarda de Israel. E aquele povo,
Eles quiseram fazer como as nações da terra. Não quiseram mais guardar o seu coração. Não quiseram mais guardar a presença do Senhor sobre a vida deles, porque eles começaram a desvalorizar a palavra, eles começaram a desfazer do Deus de Israel, achando que o nosso Deus não tinha mais poder para julgar a terra, que se ele estava calado, logo ele estava concordando com o pecado daquele povo. Oh, irmãos, mas nesta noite, o nosso Deus, ele não concorda com o pecado, irmãos. O nosso Deus, ele nos manda fugir da aparência do mal. Mas quantas vezes nós queremos ser igual ao mundo? Nós não queremos obster do mundo, porque queremos ter parte com o mundo. Mas nesta noite o Senhor está falando: sai do meio dele, povo meu. Sai do meio dele. O povo de Deus não tem parte com o mundo. Nós temos parte com o Senhor Jesus. A nossa parte está no Senhor Jesus. A nossa glória está no Senhor Jesus. A nossa alegria é fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele povo, eles começaram a rejeitar. Eles começaram, irmãos, a desvalorizar o que Deus, irmãos, tinha para eles. Eles estavam em cativeiro. Estava porque eles pecaram contra o Senhor. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos alerta antes, o Senhor fala conosco antes, mas nós não queremos ouvir o que Deus está falando. Aí o Senhor tem que permitir o dia mau para quebrar a nossa soberba. Porque Ele fala, Ele está falando, mas o homem não quer ouvir o que Ele está falando. O Senhor, então, permite o homem entrar em cativeiro para humilhar o seu coração. Sabe por quê? Como foi o ensinamento terça-feira? Para que Deus salve a sua alma. Para que Deus salve a sua alma, cara, que você se quebrante diante do Senhor e ouça a sua palavra. Mas o homem, quando ele se faz surdo diante do Senhor, querendo andar pela sua própria opinião, querendo andar pela sua própria concupiscência, endurece diante do Senhor, aí o Senhor entrega a ele o desejo do seu coração. E que triste, irmãos, que triste, quando o Senhor olha para nós com um olhar de desaprovação. Porque, irmãos, em vez do homem guardar a sua santidade, guardar a sua virgindade no Senhor, não deixar ninguém tocar no seu corpo espiritual, no seu ser, ele tem desvalorizado a santidade com o Senhor. Mas o homem esquece de uma coisa, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão se justificando diante do Senhor pelos anos que ele tem servido a Deus? Não, eu tenho tantos anos, então quer dizer que se eu errar, se eu pecar, o Senhor, aleluia, vai usar de misericórdia e eu vou ser salvo. Olha, irmão, você não se esqueça de uma coisa: a palavra do Senhor nos fala que se o homem guardar a sua vida toda em santidade, mas se por uma via ele pecar e morrer na sua transgressão, ele será condenado. Aleluia. Não se firme nisso, irmãos, porque a palavra do Senhor nos fala que nós temos que buscar a nossa santidade diante do Senhor até o último dia do nosso respirar. E a palavra do Senhor nos diz então que aquele povo, ele foi castigado pelo Senhor. Por que foi castigado, irmãos? Porque o Senhor não aceita que transforme a sua glória em defâmia. Não defame a glória do Senhor. O que é pecado é pecado. O que é errado é errado. Não fica
diante do Senhor. Porque às vezes nós podemos até, aleluia, mostrar a aparência para o homem como foi a palavra. Eles iam lá, sacrificavam o seu filho no fogo e chegavam diante dos homens, até mesmo diante do Senhor, achando que poderia enganar a Deus como se fossem santos. Olha, você vê, irmãos, como se eles não tivessem feito nada de errado. Como se a palavra estivesse com eles e como se eles fossem verdadeiros pregadores da palavra. Mas ao Senhor ninguém engana, irmãos. Eu posso enganar vocês com a minha aparência. Eu posso ocultar de vocês o meu pecado. Mas o meu pecado não é oculto diante de Deus. A minha fraqueza não é oculta diante de Deus. A minha maldade não é oculta diante de Deus. Então arrependa-te enquanto há tempo. Se humilhe, irmãos, enquanto é tempo. Por que ficar com soberba no coração, hein? Por que querer mostrar, irmãos, uma aparência que não tem? Oh, irmãos, o Senhor não compra a aparência do homem, não. O Senhor te conhece do jeito que você é. Você acha que Deus vai comprar a minha aparência? Você acha mesmo? Deus não compra a minha aparência. Se eu estou santificada diante do Senhor, santificada eu estou. Mas se eu estou em pecado diante do Senhor, em pecado eu estou. E eu preciso me humilhar. Eu preciso buscar a libertação diante do Senhor. Oh, irmãos, que nesta noite vamos fazer diferente diante do Senhor. Vamos nesta noite, irmãos, você que me ouve na sua casa. Para que orgulho, irmão? Para que soberba, irmão? Porque parecer com o mundo, aonde só há destruição e derrota, vem aparecer com o Senhor Jesus, que tem vida eterna nesta noite para nos dar. Que nesta noite, irmãos, o nosso parecer venha ser como o parecer de Cristo. Que as nossas obras venham ser segundo as obras do Senhor. E se nesta noite, irmãos, tem algo em nós, que nós precisamos ser livres, que nós precisamos ser libertos, oh, irmãos, está aqui o libertador de Israel, está aqui o libertador, irmãos, de todos os povos, nações e línguas, para te fazer livre nesta noite. Mas como eu posso fazer para ser livre? Oh, irmãos, dá ouvido à voz do Senhor. Dá crédito à voz do Senhor. Pode ser hoje, irmãos, o grande dia da sua vitória. Pode ser hoje o dia que Deus vai te dar a sua libertação. Oh, irmãos, porque Deus, Ele faz coisas maravilhosas no meio do seu povo. Hoje Deus vai fazer coisas maravilhosas se você deixar. Oh, aleluias! Oh, decanta la manaura, decanta la marai. Oh, aleluia, irmão! Abre o seu coração, irmão! Abre o seu coração, porque o Deus vivo está neste lugar. Muitas das vezes, nós não deixamos o Senhor quebrar as barreiras do nosso coração. Por isso que o milagre não acontece. Por isso que você não vê a manifestação do Espírito Santo na sua vida, porque você tem trancado o seu coração. Mas nesta noite vamos fazer diferente. Pede o Espírito Santo nesta noite para destrancar o seu coração, irmãos. Pede o Senhor nesta noite para que Ele venha renovar, aleluia, a palavra dEle no seu coração, e para que nesta noite o Senhor venha te libertar. Irmãos, vamos dar crédito à palavra do Senhor nesta noite. Nesta noite o Senhor está aqui, irmãos, para nos libertar, para nos purificar e para nos mostrar, irmãos, que vale a pena se santificar diante dEle, vale a pena ser lavado, irmãos, vale a pena ser remido,
remido pelo sangue de Jesus, amém? Nessa noite recebe o pastor Sidnei com palmas e glória a Deus, amém?